E aí pessoal, vamos lá para essa aula assíncrona. A gente vai passar aqui um material bem rapidinho, um material do quarto bimestre, sobre a crise dos sistemas e revoltas emancipadoras. Foram revoltas ocorridas aqui no Brasil que de uma forma ou de outra enfraqueceram o sistema, vamos dizer assim, escravista, de acordo com a pressão também da Inglaterra, que estava no processo da Revolução Industrial desde 1750, e também porque os estados, eles queriam a independência, essa independência do Brasil, porque a gente já tinha toda uma estrutura própria, de não dependência, com exceção da Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, ela estava atrelada a um dos fatores também que a gente vai ver a seguir. Ela não estava atrelada a questões sociais e abolicionistas, até um paradoxo. O que é um paradoxo? É como se fosse, é uma luta, mas é uma luta não, a escravidão pode continuar. Então, isso foi um contrassenso da Inconfidência Mineira, ok? Mas vamos adiante aqui, tá joia? A gente não vai se estender muito no vídeo, obviamente. Então, o Brasil Colônia, foi a crise do sistema colonial, com as revoltas da Inconfidência Mineira, Baiana e a Revolução Pernambucana, ok? Parte importante da política da Europa mercantilista, o sistema colonial entrou em crise, por conta de uma contradição. Para explorar a colônia, a metrópole precisava o quê? Se desenvolver. Então não tinha como eu querer explorar um ambiente se esse ambiente não é desenvolvido ao ponto de ter, vamos dizer assim, uma mão de obra mais qualificada, mais estruturada, a nível gestão, ok? Gestão de recursos, gestão de pessoas, vamos dizer assim. Então, quanto mais a colônia se desenvolvia, mais se aproximava da independência. E aí era mais um paradoxo. Sem a colônia desenvolvida, ficava difícil o avanço, dessa exploração. Com a colônia desenvolvida, a colônia dizia, peraí, eu não preciso mais de Portugal. Entendeu? Então, a burguesia estava em constante ascensão do poder da Europa. Nesse período predominava o iluminismo, lembra que a gente viu o assunto iluminismo aí no terceiro bimestre, do burguês contra esse antigo regime. Novas ideias, era da razão, era das luzes, tirar o poder da igreja, tirar o poder da monarquia, ok? Poderes desnecessários, vamos dizer assim. Então, fatores, crise do sistema colonial, com a Revolução Industrial, é um dos fatores que estimulou essa crise. Os industriais passaram a desejar o fim das colônias, modificando as relações econômicas. E é o que a gente fala. A Inglaterra disse, não, é importante que para o processo fabril se desenvolva e o processo de, vamos dizer assim, de compra e venda de mercadoria. Para que esse processo de compra e venda ocorra, é necessário, por exemplo, a própria abolição da escravatura. Então, as 13 colônias inglesas, tanto que tornaram-se independentes com a Revolução Americana de 1776. A Inglaterra disse, não, a gente não pode exigir aquilo que a gente não dá. 13 colônias já tornaram-se independentes, okay? Inglesas. Em 1789, teve a Revolução Francesa, que também inspirou essas revoluções emancipadoras, sendo caracterizado pela ascensão da burguesia e pela quebra do antigo sistema colonial. Então a França, ela inspirou vários outros países. Foi uma inspiração relacionada a sigam esses ideais que vocês serão libertos, ok? Então, o Brasil na colônia, a sociedade brasileira estava dividida basicamente em 3 grupos. Os colonizadores, que eram chamados de rei-nós, defendem a permanência da relação colonial. Os colônios,
que era uma elite colonial, sentia-se prejudicado pela relação colonial em si, de colônia, era melhor que existisse uma emancipação, e colonizados, trabalhadores, oprimidos socialmente, escravos, ok? Então, ao longo do tempo foram acumuladas tensões e conflitos entre esses grupos. Com todas essas revoluções europeias e as ideias iluministas, vários movimentos emancipadores foram realizados no Brasil, que é justamente esses que a gente vai verificar. Então, a Inconfidência Mineira, em Ouro Preto, Minas Gerais, obviamente, 1789, você vê praticamente a mesma data daquele boom da Revolução Industrial. As minas estavam se esgotando e a coroa insistia em medidas prejudiciais à população. E geralmente medidas prejudiciais à população estão relacionadas ao quê? Imposto. Aumento dos impostos, cobrança da que eles chamavam de derrama. Okay? Então, endividamento da parte da população, fechamento das fábricas de tecido. A coroa também direcionou cobrança de impostos antigos e aí a população não aguentou muito, ok? Então a evolução, dependência de Portugal em relação à Inglaterra. Portugal dependia da Inglaterra, ok? Então ela precisava desenvolver alguns fatores relacionados às cobranças da Inglaterra, resultando num aumento de imposto sobre o Brasil. Dívida, de uma forma ou de outra, para pagar as dívidas portuguesas. Okay? Então, Marquês de Pombal, em 1750, instituiu a cobrança de 100 arrobas, que é o equivalente a 1.500 quilos, chamado de afinta. Obviamente, com toda essa estrutura de cobrança de impostos, vai se ter o que? Revolução. Foi instaurada a cobrança da derrama em 63. Em 1785, a rainha de Portugal, Dona Maria, que era chamada de a Louca, decretou o alvará de proibição da manufatura, proibição da estruturação manufatureira. Okay? A gente vê aqui, uma célebre figura de Tiradentes que participou da Inconfidência Mineira. Inclusive é interessante a gente salientar que foi... fechei aqui. Inclusive é importante a gente salientar que foi o único que morreu, porque era um dos únicos pobre. Infelizmente a corda tora no mais fraco. Então, dentro aqui no detalhe, obviamente também a maioria das revoluções eram denunciadas. E aí o governador ia e punia, exilava e matava. O próprio Tiradentes foi esquartejado. Então, qual a influência? Ideias iluministas. A independência dos Estados Unidos também foi uma forte influência. Se os Estados Unidos na América do Norte está independente, porque o Brasil na América do Sul não pode estar independente. E aí, isso tudo são fatores. Como também esgotamento dos principais meios de ouro, como é que você vai ser explorado, cobrança de impostos e recursos sendo cada vez mais extintos. Então, grande quantidade de impostos cobrados aos mineradores, e isso estava se tornando uma situação muito complicada de seguir adiante. Em 1788, chegada do Visconde de Barbacena, encarregado de cobrar a derrama, aquele imposto. Então, vai ter um estopim, uma reviravolta. Dentro da Inconfidência, os participantes é o Cláudio Manuel da Costa, que era um desembargador, Alvarenga Peixoto, advogado, Tomás Antônio Gonzaga, aqui o ouvidor. Tinha padres envolvidos, o clero estava envolvido também. Geralmente isso é questão relacionada ao Enem também. Às vezes a questão diz que nenhum clérigo ou nenhum indivíduo que representava a igreja fez parte da Inconfidência. Não, fizeram sim. E aí vem aí o José Rolim, Carlos Toledo e o Manuel Rodrigues, como também militares.
Domingos de Abreu, Joaquim Silvério dos Reis, que por sinal foi aquele que foi o Caboeta, foi o X9, que denunciou essa pequena revolução aí ao governador. E o mais fraco da corda, Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes. Okay? Então, um movimento armado eclodiria no dia em que começasse a cobrança dos impostos atrasados. Começou ali, aí, ó, vamos agora, é a hora, é o boom dessa cobrança, ok? Só um instante, pessoal, porque aqui voltei aqui minha imagem aqui. O movimento armado eclodiria no dia em que começasse a cobrança dos impostos. Vamos adiante. Separar o Brasil de Portugal, São João del Rei seria a capital. Seria proclamada a República, porque quando há uma independência, obviamente, nasce a República. E adotar uma nova bandeira, né? Desenvolver a indústria no país, criar uma universidade em Vila Rica, esses eram o objetivo, né? Caso fosse a contento. Criar o serviço militar obrigatório no país também, porque quando você se torna independente, se cria uma república, obviamente você terá também um exército. Então, não havia um sentimento de nacionalidade que ligasse todo o Brasil. A provável independência aconteceria em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. E mais uma vez, pessoal, que é um fato de questão, o objetivo deles não era um objetivo social e de abolição da escravatura, da Inconfidência Mineira. Esse é o fator principal. Então não havia organização estratégica para realizar esses planos. Os Inconfidentes não tinham tropas nem armas para tomar o poder, fica difícil você lutar com uma nação sem ter toda essa estrutura para poder atacar, contra-atacar, se defender. O movimento não contava com a participação popular, e isso era ruim, é justamente isso. A participação popular é a grande maioria das pessoas mais pobres, e aí você se torna minoria lutando. Não tinha proposta para melhorar a condição de vida da população em geral. Então, é fadado ao fracasso, apesar de uma forma ou de outra abalar a estrutura, e isso aproximou as questões relacionadas à independência do Brasil. Queria o fim da opressão portuguesa, mas não tinha como finalidade acabar com a exploração social e a escravidão. E aqui vem o famoso Caboeta, Joaquim Silvério dos Reis, denuncia ao governador de Minas Gerais o que estava acontecendo. Em troca, obteve o perdão de suas dívidas junto à Fazenda Real. Okay? E por fim, a gente só vai falar dessas duas: Inconfidência Mineira, Visconde de Barbacena suspendeu a derrama, que era essa cobrança de impostos, e organizou tropas para conter o movimento em si. Okay? A Inconfidência de fato não ocorreu, todos os integrantes foram presos, a mineira, primeiramente condenados à morte. Os participantes foram presos, julgados e condenados. 11 deles receberam a pena de morte. O processo durou 2 anos. Os líderes negaram sua participação e tiveram suas penas modificadas para o quê? Degredo perpétuo, e foram exilados para a África. Degredo manda para outro país e ele vai ser exilado. Ele não vai ficar aqui no Brasil. Porém, como a gente falou antes, a grande exceção foi Tiradentes, foi enforcado e esquartejado em 21 de abril. Por isso, dia 21 de abril é dia de Tiradentes. Característica do movimento elitista, heterogêneo, a massa popular, social não fazia parte. A execução de Tiradentes ilustra o caráter preconceituoso daquele período, pois ele era um dos poucos pobres
do processo. Tornou-se herói nacional após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, tempos depois. Né? Era necessário criar uma identidade nacional através de heróis locais. Okay? Então, por hoje, é basicamente essa dada aí para vocês estudarem sobre Inconfidência Mineira e responderem aí as questões.